Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Império Carolíngio, né, sobre Carlos Magno e como ele lidou, né, com a educação e sobre a fragmentação do Império Carolíngio, a divisão do Império Carolíngio. Bora lá? O Império Carolíngio corresponde aos territórios da atual França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Suíça, Áustria, Hungria, Eslováquia e República Tcheca, além de territórios do norte e centro da Itália, de parte da Espanha e do norte da Península Balcânica. Nas regiões conquistadas eram construídas fortalezas e igrejas em volta das quais organizaram-se vilas que posteriormente passaram a ser ligadas por estradas. Sendo cristão, Carlos Magno obrigava os povos conquistados a converterem-se ao cristianismo. O governo de Carlos Magno não tinha uma sede fixa, com sua corte, que se constituía basicamente de familiares, amigos, membros do clero e funcionários administrativos, viajava de um lugar para o outro. As decisões políticas mais importantes, em geral, eram tomadas no palácio de Aix-la-Chapelle, no noroeste da atual França. No ano 800, em Roma, na noite de Natal, Carlos Magno foi coroado imperador pelo Papa Leão III. Com a coroação de Carlos Magno, a Igreja Católica pretendia fazer reviver o Império Romano do Ocidente e, ao mesmo tempo, unificar a Europa sob o comando de um monarca cristão. A biografia do mais importante rei da dinastia carolíngia foi escrita por um monge chamado Eginardo, que viveu entre 770 a 840 d.C. O monge escrevia crônicas e foi amigo e secretário de Carlos Magno. A seguir, transcrevemos um trecho dessa obra em que ele narra com detalhes a vida do imperador. Carlos Magno era de estatura elevada, de largas espadas, sem nada de excessivo, aliás. Tinha o alto da cabeça arredondado, olhos grandes e vivos, nariz um pouco mais comprido do que a média, belos cabelos brancos, fisionomia alegre e aberta. Dava exteriormente, tanto sentado como de pé, uma forte impressão de autoridade e dignidade. A voz era clara, sem corresponder, entretanto, a seu físico. Dotado de boa saúde, só ficou doente nos últimos 4 anos de sua vida. Fazia quase tudo o que lhe dava na cabeça em vez de ouvir a opinião dos seus médicos. Tinha-lhes aversão porque estes aconselhavam-no a renunciar às carnes assadas e substituí-las por carnes cozidas. Usava diretamente sobre o corpo uma camisa e ceroulas de linho, por cima uma túnica de seda bordada e calções, faixas em torno das pernas e dos pés. Envolvia-se em uma capa azul e trazia suspensa do lado do corpo uma espada cujo punho era de ouro e prata. Apreciava as águas termais e entregava-se muitas vezes ao prazer da natação, em que sobressaía a ponto de não ser ultrapassado por ninguém. Adaptado de Antônio Pedro Tota e Pedro Ivo de Assis Bastner no novo Manual de História Geral. Iluminuras inspiradas nos evangelhos, elas foram feitas durante o governo de Carlos Magno. Carlos Magno tinha pouca instrução. Com idade avançada, aprendeu a ler e escrever em latim. Valorizou o ensino, promovendo obras para sua difusão em todo o império. Queria funcionários instruídos para ler os textos oficiais que eram redigidos em latim. Fundou ao lado de cada igreja escolas gratuitas para a população e, nos mosteiros, escolas para os sacerdotes. No próprio palácio abriu uma escola que era frequentada sem distinção de tratamento por meninos de famílias pobres e por filhos de pobres. Carlos Magno morreu em 814, foi sucedido por seu filho Luís o Piedoso, que governou até 840. Os filhos de Luís disputaram durante 3 anos a sucessão do império. Em 843, pelo Tratado de Verdun, o Império Carolíngio foi dividido em 3 reinos distintos, cabendo a parte ocidental a Carlos, o Calvo, a parte oriental a Luís, o Germânico, e a parte central a Lotário. O desmembramento do Império Carolíngio pôs fim à tentativa de unificação da Europa Ocidental sob o comando de um único monarca cristão. Então, na região que é mais ali para o lado da região central do Lotário, mais a oriente de Luís, o Germânico, e mais a ocidente de Carlos, o Calvo. E tinha os estados da igreja ali na bota da Itália, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.